acompanha através das redes sociais, o plenário aqui presente. Vou dar por aberto a terceira reunião ordinária do segundo período. Ou, aliás, a terceira... Não, hoje faremos duas, no caso. A do dia 6 seria a primeira, né? A primeira reunião ordinária do primeiro período, de acordo com o quórum legal de vereadores, vamos para a leitura de um versículo. Com a leitura do versículo, o vereador José Heron. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, ouvintes, caros vereadores. Desculpa a demora, que eu acabei de procurar. Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Amém. Vamos agora para a leitura da ata da reunião anterior. Senhor presidente, eu gostaria de pedir dispensa da ata. Pedido de dispensa do vereador Marcelo. Eu coloco a mesma para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Dispensa aprovada por unanimidade. Dando continuidade, vamos para a leitura do expediente do dia, com a leitura do requerimento de Marcelo Antônio. 23. Está com 2,23. Mas não, depois troca. Boa noite, vereadores presentes, presidente, plenária presente, João, Marcone, os ouvintes e também as pessoas das redes sociais. Boa noite a todos. O primeiro requerimento é o requerimento número 13 de 2023. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício ao Executivo, solicitando a continuação do calçamento da Rua 27, no bairro Alice Batista, e que seja retirado o mato, que está muito grande, sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 13 de março de 2023. Atenciosamente, Marcelo Antônio da Silva, vereador. Requerimento número 13/2023, de autoria do vereador Marcelo. Coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Próximo requerimento. Requerimento 14. De número 14. Requerimento número 14 de 2023. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício à Secretaria de Obras, solicitando que seja trocada a lâmpada na Rua do Progresso, em frente a Negão do Sofá, no bairro Vila da Conceição, sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 13 de março de 2023. Atenciosamente, Marcelo Antônio da Silva, vereador. Justificativa? Antes de Marcelo fazer sua justificativa, eu gostaria só de justificar a ausência dos vereadores Oséias, João e Cláudio Roberto. Dando continuidade. Senhor presidente, colegas vereadores, plenário presente, gente que nos acompanha pela rede social, uma boa noite. Esse requerimento vai diretamente para o secretário de Obras, Edilson, para que
toma as providências de trocar a lâmpada que está lá no escuro, lá na rua H, Vila da Conceição. Recebi esse pedido dos moradores lá, estou fazendo, e lembrando ele que quando chegar o pessoal, para que ele lembre de fazer essa troca. O pessoal lá está no escuro e estão com medo que essa semana passada ocorreu uns assaltos por lá, à noite, e os moradores estão precisando que seja trocado de urgência. Dando continuidade ao requerimento da vereadora Maria José Soares. Requerimento número 15 de 2023. Requeiro à mesa, depois de ouvir o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício à excelentíssima prefeita, a senhorita Aline de Andrade Gouveia, e ao secretário de Infraestrutura, o senhor Edilson Francisco, que realize a recuperação da boeira do açude velho, localizada no assentamento Raiz de Dentro, pois esta boeira dá acesso ao engenho Raiz Nova e é utilizada para acesso de escola, saúde, ao escoamento da produção e diversas outras atividades dos moradores das comunidades. Esse requerimento é uma solicitação dos moradores das referidas localidades. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 13 de março de 2023. Atenciosamente, Maria José Soares, vereadora. Requerimento número 15/2023, de autoria da vereadora Maria José Soares. Eu coloco mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Antes de partirmos, só queria avisar os nobres vereadores que, na verdade, hoje nós estamos fazendo estamos pagando a primeira reunião ordinária do primeiro período, que foi a primeira segunda-feira do mês de fevereiro, não foi isso? Quando não houve reunião. Então, nós estávamos devendo 2, na verdade. Então, eu quero comunicar aos nobres vereadores que nós estamos fazendo exatamente essa primeira. Vamos dar um intervalo agora. Em seguida, eu vou abrir o espaço para dar a tribuna livre. 15 minutos, nós voltamos para fazer a reunião de hoje, que será a terceira reunião ordinária do primeiro período ainda. Ok? Então, sem mais quem teria que fazer uso, vamos encerrar a primeira reunião ordinária, na verdade, que nós estamos hoje pagando essa reunião, e voltaremos daqui a 15 minutos para dar início à terceira reunião ordinária ainda do primeiro período. Muito obrigado a todos e em breve estamos voltando para dar continuidade.
Volta para a realização da 4ª reunião ordinária do primeiro período, dando continuidade, de acordo com o quórum legal de vereadores, justificando a ausência do vereador José João, que se encontra no distrito de demarcação, impossibilitado, inclusive, de sair da sua residência, devido a alguns atos de muito violento que aconteceu nesta manhã com a morte de um policial. E eles foram aconselhados, inclusive moradores, ele acabou de me passar que eles não saíssem de casa, porque a situação está muito crítica ali na região onde o vereador mora. Vamos dar início à 4ª reunião ordinária do primeiro período, com a leitura de um versículo. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Amém. Dando continuidade, vamos para a leitura da ata da reunião anterior. Senhor presidente, eu gostaria de pedir dispensa da ata, por favor. Pedido de dispensa da ata da reunião anterior, colocar a mesma para votação, quem aprovar continue sentado, quem for contrário fique de pé. Aprovado a dispensa da ata por unanimidade. Dando continuidade à leitura do requerimento, de requerimentos. Mais uma vez, boa noite a todos. Requerimento número 16 de 2023. Requeiro à mesa, depois de ouvir o plenário na forma regimental, que seja enviado a ofício à excelentíssima prefeita, senhorita Aline de Andrade Gouveia, e ao secretário de Infraestrutura, o senhor Edilson Francisco, que veja a possibilidade de reparos na iluminação pública em alguns postes nas ruas dos bairros João Paulo II, Alice Batista, Vila da Conceição e demais bairros. Esse requerimento é uma solicitação dos moradores das referidas localidades. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 13 de março de 2023. Atenciosamente, Maria José Soares, vereadora. Requerimento número 16/2023, de autoria da vereadora Maria José Soares. Eu coloco o meio para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. O próximo requerimento é o requerimento número 17 de 2023. Requeiro à mesa, depois de ouvir o plenário na forma regimental, que seja enviado ofício ao MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que seja analisada essa mudança de DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, para CAF, Cadastro do Agricultor Familiar, pois é preciso ver com muita atenção, uma atenção especial, a situação dos filhos dos produtores, que também são agricultores. E com essa mudança, nas áreas de assentamentos, apenas o titular da propriedade poderá acessar crédito, prejudicando assim muitos pequenos agricultores. A minha preocupação é que sabemos bem que 70% da produção vem da agricultura familiar, e com isso vai acabar prejudicando para que esses produtores produzam mais facilmente. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 13 de março de 2023. Atenciosamente, Maria José Soares, vereadora. Requerimento número 17/2023, de autoria da vereadora Maria José Soares. Eu coloco mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Encerrando hoje o expediente do dia, vamos agora para fazer... dar início agora à tribuna livre para quem queira fazer uso da palavra. Senhor presidente, novos colegas, plenário presente. Senhor presidente, falei com o diretor do SAAI com respeito daquele projeto que eu disse a você, que ele fizesse o projeto da água, do SAAI, para que a gente tivesse a oportunidade
e a gente fosse em Brasília, dia 27 aí na Brasília, e a gente se juntasse com os deputados, marcar uma audiência no Ministério da Cidade, atrás de angariar recursos para que a gente possa arrumar o dinheiro para a recuperação do SAAI. Porque, como sempre quando a gente fala aqui, que o SAAI está falido e a gente tem que recuperar o mais rápido possível. Está aí, verminose muito grande, porque a água não tem condição de tratar da água, tudo saturado, cano velho, tratamento também está velho, tudo. E a gente tem que se unir. A gente tem que se unir, a gente com o Poder Executivo, com a prefeita, se unir em Brasília e correr atrás. Porque se a gente não correr atrás, não vai cair do céu não, certo? A gente tem que se unir e correr junto aos deputados e ir lá exigir, para que a gente possa recuperar esse SAAI de Amaragi. Muito obrigado, senhor presidente. É verdade, vereador. Eu vou reforçar também o seu pedido, que eu acho que o objetivo nosso aqui é esse, exatamente para que nós temos que juntar as forças mesmo, pedir aos nobres vereadores que apoiaram os seus deputados, principalmente deputado federal, para ver de alguma forma, alguma indicação, porque eu acredito que fica mais fácil, sem dúvida, né? Eu acho que é uma forma da gente buscar, como aconteceu no ano passado, onde procuramos, mas por muito pouco não conseguimos, faltou mais um pouco de interação mesmo da população, talvez até a falta de conhecimento da população, que seria através de uma indicação do deputado, até então era Túlio Gadelha, né, isso, José Heron? E foi uma conversa muito boa que tivemos e ele fez a indicação, porém precisaríamos que a população também participasse, porque seria uma forma, de uma forma interativa, onde a votação desse projeto, dessa emenda parlamentar para o município, é de suma importância, mas infelizmente nós perdemos com a diferença pouca mesmo de votos para a cidade, se eu não me engano, foi Cachoeirinha, se eu não me engano. Mas eu acredito que Cachoeirinha. Então, eu peço também, reforço, porque nossa ida também será com o intuito mesmo de buscar, porque eu acho que é um fator mais do que importante. Eu também vou falar com o deputado Josias Gomes, que é de Pernambuco, que é daqui da nossa cidade de Amaragi, que eu tenho certeza que ele vai dar apoio a gente também lá em Brasília. É verdade. Inclusive, da última vez que eu estive em Brasília, ele me ligou, até convidou para ir lá, só que ele estava voltando já para a Bahia, e marcamos agora, na volta, da gente até se encontrar. Ele ligou 2 ou 3 vezes para mim, pessoa muito atenciosa, ele tem uma atenção, um carinho, não só pela população, como também pela cidade. Mas aí eu acho que é interessante também a gente ir à procura dele. Eu vou até falar com ele, dizer a ele que dia 27 estaremos embarcando lá para o Distrito Federal. Ok. Continua facultada a palavra. Posso, senhora? Com a palavra a vereadora Maria José Soares. E uma coisa muito importante, Amaro, é que realmente vá com um projeto pronto, porque só assim podemos correr atrás de alguma coisa, porque já fomos anteriormente no mandato passado e vimos realmente como é. Tem que se chegar com um projeto pronto e para que ele seja atendido de alguma forma, né? A possibilidade de ser atendido bem mais fácil. E, assim, é realmente difícil, as pessoas estão sofrendo. A questão, a água não está subindo para as caixas. Quem tem condição de colocar o motor, coloca. Quem não tem, não coloca. Aí fica sofrendo. E mesmo quem coloca, sofre também, porque tem que estar esperando a água chegar. Então, em um município cercado por águas, como é Amaragi, não se pode estar sofrendo dessa forma. Viu? Então, obrigada a todos. E vamos à luta para ver o que é possível fazer. Continua facultada a palavra. Com a palavra o vereador Daniel de Lima. Boa noite, senhor presidente, nobres companheiros, plenária presente. Eu queria que fosse enviado, senhor presidente, dessa casa aqui enviado, um ofício ao DR, porque a gente já fez o requerimento, inclusive a gente já foi lá e não foi tomar nenhuma providência a respeito dos guarda-reios lá da ladeira do Camarão, nos pontos mais críticos, e também da faixa de pedestre, ali no cemitério e na entrada do hospital, que até agora não foi tomada nenhuma providência.
Queria que fosse possível que esta casa enviasse mais um requerimento ao DR. Ficava muito grato, para ver se consegue realizar esse trabalho. Obrigado. Continua facultada a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, os ouvintes que nos acompanham pela rede social, mais uma boa noite. Inclusive, a gente se formou uma comissão e conseguimos falar, Cláudio, diretamente com o diretor lá do DR, e por incrível que pareça, a gente conseguiu trazer ali para a Ladeira do Bacalhau aquela reforma. A gente cobrou e na hora ele teve muito antecioso o senhor lá. Ele imediato ele ligou e prometeu a gente e cumpriu. Naquele momento que a gente reforçou, foi muito importante. A gente também naquele momento pediu as iluminação ali, realmente com a noite ali, quem vem ou quem vai para Xangrande, quando está chovendo ali fica muito escuro, e como é uma serra alta e fica neblina, ninguém consegue ver o caminho direito. E também para aproveitar a nossa ida para Brasília, eu acho que cada vereador aqui tem seu federal, alguns, e chegou a hora da gente juntar as forças para a gente cobrar aos nossos deputados federal uma ajuda para ajudar esse SAAI que está muito defasado, que a gente tem uma pessoa que corre muito atrás, é Evandro, mas é ele ajeitando o cano e estourando o outro, e a cidade se preocupando com a falta d'água. Mas eu tenho certeza que a gente buscando ajuda vai reforçar. Quem vai ganhar com isso é a população, que tanto precisa, porque a Maraji está num período de chuva, é uma cidade com muita água, mas mesmo assim a gente passa por esse momento de dificuldade. E aproveitando a minha fala também, eu gostaria de fazer um pedido tanto para a prefeita como para Edilson, secretário, para a gente dar início e começar a fazer aquela ponte que liga tanto o Recanto dos Pássaros como o Alice Batista. Inclusive já tem requerimento aí dos vereadores, de alguns vereadores, só para reforçar. Eu acho que ali, se colocasse umas mamilhas, facilitaria muito a vida de quem mora no Recanto dos Pássaros. Que às vezes quando vem socorrer alguém ali, o percurso é meio distante. Tem uma ladeira que dá acesso ao Recanto dos Pássaros, a ladeira alta. Se vir um carro carregado subindo e vir outro descendo, é um problema, porque só passa um carro por vez. E para evitar acidente, seria bom que se tivesse feito essa ponte, porque já era outra via alternativa que ia se criar na nossa cidade, para ligar os dois bairros, que hoje é um dos maiores bairros que tem. A Maraji é o Alice Batista, e esse Recanto dos Pássaros hoje tem em média de 1.400 casas que estão lá, e quando precisa de um carro ou de um socorro, tem essa dificuldade. Desde já agradeço e tenham uma boa noite a todos. Continua facultada a palavra. Com a palavra a vereadora Júlia Beatriz. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, a todos que nos acompanham através da rede social. Senhor presidente, eu uso a tribuna livre esta noite para trazer algumas situações que têm me chegado e que essa casa já tem rebatido diversas vezes, mas até o momento o executivo não tem se pronunciado, nem tampouco a secretaria. Então, a falta de medicamentos, de fralda descartáveis para pacientes acamados e cadeirantes, principalmente, está de mal a pior. Então, eu deixo aqui mais uma vez o apelo ao secretário de saúde do município para que se pronuncie, para que mande até esta casa uma resposta de todos os ofícios e requerimentos que eu já solicitei, informando o motivo e a previsão, para que quando as pessoas possam nos procurar, eu possa respondê-las da melhor forma possível. Também eu gostaria de trazer outra situação aqui com relação ao transporte escolar. Eu recebi algumas denúncias de mães de alunos, né, tanto de Siriquita quanto Prata Grande, Palmares,
sobre o transporte escolar daquela rota. A gente tem o conhecimento, inclusive vídeos, de alunos sentados em cima do motor, bem na frente, sem estar sentados como de fato diz a lei, sem nenhuma fiscalização dentro do transporte escolar. E aí eu me preocupo muito, e é a preocupação também dos pais, porque a gente sabe já que houve acidentes em cidades vizinhas, e a gente sabe o perigo e o risco que essas crianças estão correndo. Então, eu faço aqui um apelo à Secretaria de Educação para que verifique essa rota, para que não aconteçam em outras rotas e que tome as medidas cabíveis o quanto antes, para que evite um transtorno maior com essas crianças que estão sendo transportadas. Outra situação também que me preocupa bastante é a questão do reajuste salarial dos professores, porque a gente, bem dizer, está no meio do mês de março, entrando no 3º mês, e até agora esta casa não recebeu nenhum projeto do Executivo tratando desse assunto, né? A gente sabe que é um reajuste salarial nacional, e até o momento o Executivo não se pronunciou. Até a data de hoje, pelo menos, não existe nenhum projeto nesta casa que trate desse reajuste salarial dos professores. Então, mais uma vez, eu faço o apelo ao Executivo, junto à Secretaria de Educação, para que regularize isso o quanto antes. E, por fim, trazer aqui também a solicitação de alguns visitantes, né, filhos de Amaragi que moram fora, e quando vêm nos finais de semana que precisam utilizar o cemitério local para fazer suas visitas a seus entes queridos, encontra o cemitério fechado. A gente teve o conhecimento, né, da pessoa responsável pelo cemitério, que era por falta de condição de pagamento de hora extra para os funcionários do cemitério municipal. Por isso, final de semana, o cemitério se encontra fechado, impossibilitando os visitantes que queiram visitar seus entes queridos, filhos de Amaragi, que só podem vir final de semana, infelizmente não estão conseguindo adentrar o cemitério por estar fechado. Então, aqui eu peço novamente, faço um apelo para que revejam essa situação e regularize o quanto antes. Por fim, eu gostaria, senhor presidente, de solicitar nesta casa, e vou protocolar através de ofício, a solicitação da publicação da lei número 438/2011, que trata de uma regulamentação de folha de pagamento de piso salarial do SAAI. E aí eu também tenho recebido algumas queixas de funcionários efetivos que são de níveis diferentes, e aí está tendo um contratempo com a questão salarial de valores. Pessoas que são nível inferior recebendo mais do que o nível superior. Então, eu preciso da publicação desta lei para que eu possa averiguar e me posicionar com relação a esses funcionários. Por fim, gostaria de agradecer a Deus, dizer a todos os ouvintes que estou já pertinho de ganhar a minha 3ª filha, Maria Vitória, e por esses dias estarei tirando aí meus dias para poder me ausentar e receber mais uma graça divina de Deus, minha Maria Vitória. Então, a minha ausência, tanto na viagem de Brasília, quanto em outras demandas aqui desta casa, vai se dar por isso. Então, no mais, quero agradecer a todos e parabenizar aqui de antemão ao Padre Tiago Luiz pela brilhante festa do nosso padroeiro São José da Boa Esperança, que vem executando no nosso município durante esse novenário com muita maestria. Então, a todos os católicos fiéis, parabéns por toda a força, por toda a unidade para transformar a nossa paróquia em uma verdadeira catedral, eu posso assim dizer. A todos uma boa noite e muito obrigada. Antes de facultar a palavra, eu gostaria só de deixar o lembrete a todos os vereadores que estão aqui presentes e também ao vereador que se encontra em casa, que amanhã, dia 14, será a noite da Câmara,
e, se possível, nós gostaríamos muito de contar com a presença, agradecer ao Padre Tiago pelo convite, também pela programação, pela organização da festa também. A gente sabe que graças a Deus, o andamento vem acontecendo com a participação da comunidade católica. E dizer também do compromisso, né, que nós sempre buscamos ter também com a igreja. Mas amanhã estaremos lá, se Deus quiser, e reforçando só o convite a todos. Continua a facultada a palavra. Senhor presidente. Senhor presidente, boa noite. Meus cumprimentos às nobres vereadoras e vereadores, cumprimentar a plenária, cumprimentar você que está em casa nos assistindo. Minha pauta de hoje é, sim, o abastecimento de água, e a gente volta novamente à pauta. Muitas vezes é cansativo, porque faz tempo que essa casa vem batendo nessa tecla. No primeiro ano de mandato, eu já estava aqui debatendo sobre isso. Os outros mandatos já estavam também fazendo requerimento, debatendo, conversando sobre essa pauta. Eu acredito que já uns 10, 20 anos atrás que já tinha essa discussão. E tudo na vida é prioridade. Eu acho que esse tempo todo não foi feito como deveria fazer, priorizar o nosso sistema de abastecimento de água e esgoto. Essa semana eu fui indagado por um morador da Vila Nossa Senhora de Fátima, e que é uma comunidade carente, como muitos sabem. A maioria não tem caixa d'água, não tem condições de comprar motor, é um lugar mais alto, e aí existe toda essa dificuldade de abastecimento de água. Foi feito um projeto lá no Nossa Senhora de Fátima, que foi um chafariz. Eu participei desse projeto, alguns moradores me ajudaram, foi feito reflorestamento, foi feito limpeza, foi feito a melhoria das condições do ambiente biológico da área, foi feito questão de lixo, foi feito conscientização, foi feito tudo o que tinha que ser feito. E, infelizmente, a maioria dos maragienses sabem que houve a questão de derrubar lá o chafariz e está lá do jeito que está. E essa pessoa me indagou, quando é que a gente vai ter nosso chafariz de volta? E aí eu não tenho uma resposta. Por quê? Porque eu preciso do Poder Executivo para fazer e executar essa obra. Quando eu saí de lá, que eu não fui mais até a nascente, desde que eu saí, eu não fiquei lá analisando e olhando e protegendo aquela nascente. Então, ela pode, a qualquer momento, ser contaminada. E aí as pessoas ficam desassistidas. O que é que o Executivo pode fazer? Periodicamente, não tem que ser feita análise do SAAI, não sei quanto tempo, se é diário, se é mensal, se é trimestral, eu não sei. Mas poderia ir lá e fazer a coleta dessa análise, porque muitas pessoas estão descendo lá para baixo para poder, muitas vezes, tomar banho, pegar água para lavar roupa, para fazer comida, um monte de coisa. E muitas das vezes as pessoas não têm condições de manter aquele ambiente limpo como tem que ser feito. E então existe a questão... Só um instante, para não interromper o seu raciocínio, o senhor pode até fazer um ofício direcionado à Secretaria de Saúde, que, no caso, a parte de vigilância sanitária, onde a análise dessa água, ele passa a ser mensalmente, entrar no cronograma da análise das fontes do município. Perfeito, perfeito. Assim como ela, tem do outro lado o compra fiado, tem a questão da vila, e esse é um período como a gente está com essa deficiência terrível
desse abastecimento de água que faz até vergonha, que a verdade é essa. Chega a faltar paciência e às vezes a gente tem que se controlar para não falar besteira. Então a cacimba está lá, ela foi restaurada, as pessoas vão lá, fazem de tudo, mas lembrem que a gente está tratando de pessoas carentes, que não têm condições de manter aquilo ali limpo. Então, eu faço um apelo à Secretaria de Saúde, de Vigilância Sanitária, mas eu imploro que seja feito novamente o chafariz da Vila Nossa Senhora de Fátima. É vergonhoso, infelizmente, falar isso, termos um sistema falido, fraco, que precisa urgentemente de recurso, porque não adianta você ter especialidade nenhuma lá dentro se você não tiver recurso, senão nada acontece. E sem falar de que é uma comunidade que praticamente, desde que eu nasci, eu não vi ninguém fazer nada lá. Então, senhor presidente, a minha fala de hoje é essa, e eu agradeço a parte. Muito obrigado a todos e até a próxima. Continua facultada a palavra ao vereador Cláudio Roberto. Boa noite a todos os internautas, todos que nos acompanham nessa reunião. Boa noite às vereadoras presentes, Júlia e Maria, aos vereadores nessa noite. Essa sessão ordinária é importantíssima, de tantos assuntos já discutidos e tratados aqui, desde os requerimentos e as observações que foram ditas, principalmente relacionado ao abastecimento de água no município. Nós sabemos que o serviço público, na sua diversidade, não é fácil você executá-lo, principalmente de qualidade. Nós sabemos que o gestor precisa ser muito dinâmico. A competência ela passa pelo seu dinamismo e a sua ação imediata para combater o problema. Dito isso, nós sabemos que atualmente tem se dito que a educação no mundo é a mola-chave para se modificar as pessoas, para as pessoas modificarem o mundo. E aí nas suas diversas áreas. É dito que a educação é uma prioridade da governança, isso nas suas diversas esferas, desde a esfera federal, a esfera estadual, a esfera municipal, todo mundo diz que a educação é prioridade. A priorização da educação, nós sabemos que tem suas diversas vertentes, desde a parte pedagógica, a parte estrutural, e o que se fala também do que os funcionários recebem. Os professores de Amaragi estão sem receber o piso nacional. É uma lei federal, é uma obrigatoriedade e é uma valorização, um reconhecimento dos profissionais da educação que lutam para fazer uma educação de qualidade diante de tantas dificuldades. Desta forma, eu gostaria de endossar a fala da vereadora Júlia relacionado ao piso dos professores, mais uma vez fazendo um pedido ao Executivo que encaminha essa casa, o projeto de lei com o aumento que foi dado pelo governo federal, de 15%. Para que os professores possam ser agraciados e ter, sim, receber o que é de direito, porque, como é dito, como é piso, é como se fosse o salário mínimo dos professores. Então, é um apelo que, mais uma vez, endossamos e fazemos à Executiva. Os professores são merecedores, assim como todas as categorias também o são. Na sequência, eu gostaria de falar, não só para os colegas presentes, mas os internautas e todos que nos acompanham, do compromisso que tivemos essa semana. A gente quer agradecer ao presidente pela disponibilizar termos ido no gabinete de Humberto Costa, né, Marcelo? Nós estivemos com o senador, levamos alguns pedidos para o senador, em conversação com ele, e eu gostaria de pontuar aqui esses pedidos, essas observações, esse cuidado que precisa se ter com o nosso município. Nós lembramos a ele que desde 2018 nós tínhamos levado lá um quantitativo de pedidos também. Naquela época, Maria Marcelo, né, Chimbuti, esteve presente junto conosco. E nós endossamos e acrescentamos alguns pedidos. Nós colocamos no pedido um trator para a zona rural, uma retroescavadeira, um mini caminhão. Solicitamos que fosse, através do senador, meios possíveis para a orientação técnica dos produtores rurais, kit de irrigação,
o empissarramento das estradas, que infelizmente o município não tem conseguido fazer. Então nós estamos pedindo socorro ao senador para que ele possa dar um suporte, de alguma forma, para realizar o empissarramento dessa estrada. Perfuração de poços, onde assim precisar. Insumos, esses insumos é na sua diversidade, porque os produtores rurais têm sofrido muito com a falta de insumos, desde semente, adubos e assim por diante. Também falamos sobre a necessidade do PAA. Nós sabemos que o PAA está sendo reconfigurado, né? E os produtores rurais eles precisam ter acesso, né? O PAA é um importante instrumento para ajudar os pequenos produtores. E não mais, nós sabemos da responsabilidade do senador e endossamos a necessidade dele ver alguma forma de ajudar o município relacionado à água. E assim nós vamos endossar isso em Brasília também. Nós pedimos a João Paulo que ele visse uma agenda com o senador em Brasília, para que a comitiva de vereadores possa visitar o gabinete do senador e assim fazer o pedido, né, endossar o pedido que já foi feito lá do seu escritório em Recife. Essas são tarefas importantes que todos nós, enquanto vereadores, assumimos e temos corrido atrás, porque o município carece e precisa, sim, dessas ajudas que são tão importantes. Não mais, eu queria dar uma nota de pesar para Nice, minha amiga lá do Alice Batista. Sua mãe, infelizmente, faleceu nessa semana. E aí nós somos compadecidos e tristes, assim como ela, porque era uma pessoa que nós tínhamos proximidades e amávamos muito. Dizer que nós estamos aqui para servir a população de Amaragi, todos nós, vereadores, e vamos continuar servindo da melhor forma possível, porque a gente não pode sossegar enquanto não se tiver um serviço público de qualidade. Não mais, dar uma boa noite e agradecer ao nosso grandioso Deus por estar aqui nessa reunião com todos os amigos e colegas, vereadores e vereadoras. Dando continuidade, eu gostaria aqui de agradecer a todos que compareceram aqui no último dia 8 de março, onde fizemos uma pequena comemoração em alusão ao Dia Internacional da Mulher, e o tema foi exatamente a violência contra a mulher. Fizemos questão de destacar aos educadores aqui que estiveram presentes, Secretaria da Assistência, de Educação, aos munícipes também que compareceram aqui nesta casa, dizer que muitas vezes é neste momento que precisamos mesmo repassar para a população feminina deste município, entre outros, né, que muitas vezes vive passando por situações difíceis, pode ser dentro da própria casa, e muitas vezes tem medo de expor a situação. Mas é uma forma também do contato, de entrarmos em contato com essa pessoa. E pedimos, foi distribuído aqui alguns panfletos com o Disque Denúncia, que é o 180, para reforçar o apelo, pedir à população que denuncie, não tenham medo, porque a gente sabe que nós caiu um pouco, o número, eu estava vendo as estatísticas, caiu um pouco em Pernambuco o número com relação ao mesmo período do ano passado, mas ainda continua alto. Eu acho que o objetivo é zerar, porque não pode existir isso aí. Então, desde já agradeço. Quero também destacar que foi um reforço também para o município, quando até a própria Secretaria da Mulher, ela fez também um evento voltado para o público feminino, e ali também foram abordados também, isso é muito importante. Eu acho que o município só tem a ganhar com isso, até porque não se discute muitas vezes só a questão da violência, mas também outros aspectos também, familiares. E essa aproximação, esse momento é muito importante também para o município. Sem ter que queira mais fazer uso da palavra, vou encerrar a 4ª reunião ordinária vai falar? Do primeiro período, e reforçar também que vamos ver também se nós conseguimos, quem sabe até
um encontro com a senadora recentemente empossada agora, né? Aqui por Pernambuco, Luciana, né? Desculpa, Luciana, Tereza. Ver se, quem sabe, a gente não consegue essa audiência com ela nessa ida no final do mês, para também reforçar esse pedido principalmente pelo sistema de abastecimento de água de Amaragi. A gente sabe que o diretor ele vem fazendo seu esforço, mas é limitado. A gente sabe que precisa sim de uma reformulação, precisa de um investimento, porque o sistema realmente, como o José Heron falou, é um sistema já precário de muitos e muitos anos e precisa ser renovado. Desde já agradeço a presença de todos, convido a todos para a próxima reunião, na próxima segunda-feira. Fiquem todos com Deus e uma boa noite.